fazendo essa aula aqui para que vocês possam ter um suporte maior na hora de resolver as atividades. Então, eu vou ser bem breve e objetivo, tá? Para não se estender muito, focando aí nas partes principais do nosso conteúdo. Ok? Então, nós estamos iniciando aí a aula 2, parte 1. Ok? Essa aula 2 ela vai ser composta por duas partes apenas. Bom, nós já concluímos aí a aula 1, né? Que ela foi aí desenvolvida em 3 partes. Então, encerramos esse conteúdo da aula 1 e vamos iniciar neste momento a aula 2, que envolve aí manutenção de elementos de máquina. Vai somar uma carga horária total aí de 20 horas também. Ok? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nós vamos focar aí em parafusos e rebites, bancais e rolamentos. Então, essa aula ela tem aí como objetivo principal, né, estabelecer com base em referências técnicas as estratégias e os requisitos a serem considerados na orientação das ações de preparação e substituição de peças e componentes. Também definir os critérios e condições para a substituição de peças e componentes em processos de manutenção não planejada, a corretiva, né? Ou também preventiva não planejada, considerando a disponibilidade das máquinas e equipamentos e dos recursos humanos, materiais e tecnológicos. Muito bem, então a gente vai falar aí, além dos elementos, né, de máquina relacionados à manutenção, nós também vamos falar das ferramentas, né, das maneiras aí, das técnicas que a gente tem aí para aplicar uma boa manutenção. Em relação às notas, isso aqui não é um critério que vai estar valendo para esse momento. Aqui eu estou colocando como exercícios, né, um valor de 4 e a prova teórica valor de 3 pontos, mas nesse momento nós vamos avaliar aí de outra forma, tá? Então, esse slide aí, ele é válido para a turma de presencial, né? Para as aulas aí presenciais, e neste caso nós estamos fazendo de uma forma remota. Então, começando aí a nossa videoaula, vamos falar primeiramente de parafusos e rebites. Então, nós já vimos aí na aula 1, né? Inclusive na aula 1, parte 1, que a gente fala sobre parafusos, e a gente tem exatamente esta mesma imagem, esta mesma explicação aí. Então, aqui está apenas para reforçar que refere-se aí aos tipos de esforços, né, que um parafuso acaba sendo exposto durante uma manutenção, durante uma montagem, uma desmontagem, tá? Então, relembrando, nós temos aí 3 fases que esses parafusos eles vão passar no momento da força. Então, a primeira fase a gente chama de fase elástica, né? Então, esse parafuso sofre uma força, porém não há dano algum nesse parafuso, que é o correto, né? A aplicação da força deve estar sempre aí atingindo a fase elástica. A segunda fase, que é a plástica, então neste caso aí a segunda fase, ela já começa a sofrer uma deformação do parafuso, já não é o que nós desejamos, né? Quando a gente aplica uma força, a intenção é não causar nenhum dano a esse parafuso, tá? Então a fase plástica, ela já tem aí uma deformação. E a terceira e última fase, que é a fase de ruptura. Ela também faz parte da fase plástica, porém neste caso o parafuso já se rompeu. Por isso que normalmente nós chamamos de fase de ruptura. Tranquilo? Então toda vez que nós vamos calcular torque, por exemplo, é sempre com base na fase elástica. Ainda em relação aos apertos, né, nesses parafusos, então ele pode ser especificado por torção, que é o torque, né? Então, neste caso, usando aí ferramentas apropriadas, ou seja, torquímetro, e também por fração de volta. Então, a fração de volta normalmente é utilizada quando você não tem aí uma necessidade de precisão no aperto. Então, neste caso, o aperto ele é relacionado, né, em um ângulo. Então, se você encostou o parafuso, a partir do momento que ele está encostado, você vai ter aí um aperto de 90 ou 120 graus aí, de força, para que esse parafuso tenha aí um bom
aperto, uma boa fixação e não tenha danos algum nesse parafuso. A gente fez aí na primeira aula, né, parte 1, exercícios, né, falamos sobre torque, fizemos exercícios para calcular o torque. Mas eu até havia comentado que existem tabelas que a gente consulta rapidamente e consegue verificar aí qual é o torque indicado para cada tipo de parafuso. Então, quando você tem, por exemplo, aí um catálogo de um parafuso, obviamente você vai conseguir encontrar também no catálogo, né, essas informações em relação a torque. Então, por isso que acaba dispensando um pouco a questão do cálculo, tá? Mas por que a gente fez? Por que a gente praticou o cálculo? Porque é importante a gente conhecer a origem do torque. E de onde vêm esses números? Como é definido esses números? Então, esses números são definidos, né, exatamente através dos cálculos que vocês hoje já entendem como praticar, como aplicar, ok? Mas, como eu disse, numa prática mesmo ali, numa prática real de manutenção, e você precisa controlar o torque de aperto ou até mesmo de afrouxamento do parafuso, você vai poder consultar tabelas, que é uma maneira mais rápida. Bom, uma situação que ocorre a manutenção dos parafusos, né, um trabalho de manutenção é a ruptura. Quando esse parafuso acaba se rompendo, alguma falha você deixou acontecer, ou na montagem, ou na própria escolha do parafuso. Tá? Então é importante aí fazer um bom dimensionamento do parafuso, saber exatamente qual é a força que esse parafuso vai ter que suportar, quais são as características de dimensão desse parafuso, para que quando você aplique ele, né, ele não tenha riscos de ruptura. Tá? Então tudo isso é muito importante para que você não gere uma manutenção futura. Tá? Então é importante você ter essa escolha correta do parafuso, por isso que a gente trabalhou na aula 1, né, a parte de especificação de parafusos, para você ter a ideia de como escolher em relação às suas dimensões e em relação à sua classe de resistência. Tá? Por quê? Porque se esse parafuso chegar a romper, ele não vai deformar muitas vezes só o parafuso, mas também vai deformar aí o conjunto, as peças que ele está fixando. Então, por isso a importância de uma boa escolha e uma boa manutenção aí dos parafusos. Aqui nós vemos três tipos de deformações, três tipos de ruptura que ocorre nos parafusos, né? Nós temos aí o cisalhamento, então as forças são aí na horizontal, né? São forças opostas que acabam aí sendo aplicadas no sentido horizontal no parafuso e aí acaba sendo necessária a troca, né, devido ao rompimento que ocorre, ou deformação mesmo, né? A torção, muitas vezes devido a excesso de aperto, tá? Se você apertou demais esse parafuso aí, ultrapassando o limite de torque, você vai lá chegar naquela fase plástica e até mesmo a ruptura, gerando uma dor de cabeça para poder então ter que tirar todo esse pedaço do parafuso que ficou ali, né? Recuperar toda a rosca, enfim, é uma manutenção que acaba sendo gerada devido a erro de montagem. Ok, é muitas vezes para soltar o parafuso também, para afrouxar esse parafuso. Se ele está muito fixado, na hora de afrouxar você acaba tendo aí esse problema, né? A torção, ruptura por torção, devido também a excesso de aperto aí na hora da montagem. E por tração, muitas vezes quando você especifica um parafuso que não vai suportar aquela carga, então óbvio que vai chegar um momento que ele vai acabar rompendo devido a essa força, né, oposta, porém no sentido vertical. Então a ruptura dela, ela é verticalmente, como a gente tinha comentado ali no cisalhamento, que é horizontal, né? Neste caso é na vertical o rompimento desse parafuso. Em relação aos cuidados do parafuso, então é muito importante, né, a gente fazer um reparo, fazer uma manutenção, cuidar realmente desse parafuso. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um plano de manutenção, é ideal que a gente adicione também os parafusos nesse plano, a verificação, a limpeza, né? Isso é uma manutenção básica que deve ser feita aí nos conjuntos montados por parafusos. Tá? Então aí a gente vê as principais condições, né, que a gente deve avaliar nos parafusos, que é a oxidação,
O afrouxamento, né, verificar sempre as condições de aperto, as folgas, né, se esse parafuso já não está desgastado e acaba apresentando folgas, ou mesmo na hora de fazer a fixação dele, eu acabo não fixando de maneira correta, ele fica com folga, vai gerar manutenção. Os ajustes, erros na escolha do parafuso, quando você aplica um parafuso ali que tem medidas muito próximas, né, e acaba ficando um ajuste muito preciso, você acaba comprometendo também o parafuso na hora da montagem ou na hora da desmontagem. Por isso que é importante conhecer lá as dimensões do parafuso, especificação da rosca, toda aquela situação que a gente havia comentado na aula 1 já. Os desgastes aí naturais que acontecem muitas vezes aí na cabeça ou na rosca do parafuso, né? A rosca espanada, por exemplo, ou quando você usa uma chave um pouco maior do que o correto do parafuso, e aí vai gerar um desgaste também na hora de apertar ou afrouxar esse parafuso. Então, esses desgastes aí tem que tomar muito cuidado para não gerar uma manutenção mais grave. O empenamento ou deformação aí envolve aí os parafusos que normalmente ficam deformados, né, por um excesso de força, por exemplo, e também gera uma manutenção, né, uma necessidade de troca, por exemplo, desse parafuso. Importante na hora da desmontagem aí tomar alguns cuidados também, né? Porque às vezes o parafuso foi fixado num conjunto e ficou ali um tempo muito grande, né? Sem ter uma manutenção, uma limpeza, por exemplo, né? Uma lubrificação. E aí na hora que você vai desmontar, ele acaba gerando uma fusão a gente chama na verdade de difusão, né? Que é o aperto excessivo do parafuso na montagem. Aí, claro, juntando com a oxidação, com as impurezas, vai gerar uma dificuldade muito maior de soltar esse parafuso. Então diz aí que a remoção correta, né, é fazer pelo um torquímetro, através de um torquímetro, para que você aplique corretamente a força sem ter problemas de danificar esse parafuso, tá? Caso você não tenha um torquímetro, você vai ter que usar uma chave de boca comum, né, convencional, porém sem utilizar prolongadores, aqueles canos, né, que o pessoal normalmente coloca ali para facilitar e dar mais força na hora de apertar ou de soltar um parafuso. Isso é um erro gravíssimo, porque isso pode gerar uma força excessiva na hora de apertar ou na hora de soltar esse parafuso e, consequentemente, gerar uma ruptura. Então, tem que tomar cuidado com essas situações que eu comentei no slide anterior. E aí, quando eu for executar a limpeza, a primeira coisa executar a remoção, perdão, a primeira coisa é fazer uma limpeza dessa região, desse parafuso, né? Consequentemente, fazer uma lubrificação, um desengripante, por exemplo, ou óleo comum, você pode estar aplicando ali, deixar agir um pouquinho, né? Para poder facilitar o afrouxamento desse parafuso, tá? Em algumas condições aí, como diz ali, extremas, né? Ou seja, quando esse parafuso está muito apertado, né? Então, neste caso, é necessário aí você fazer um aquecimento nesse parafuso. Ou seja, o que é esse aquecimento? Com um maçarico, por exemplo, né? Aquecer a região em torno desse parafuso e não propriamente o parafuso. E esse aquecimento não pode ser um aquecimento muito agressivo, né? Tem que ser um aquecimento ao ponto que você consiga depois trabalhar e frouxar esse parafuso. Tá? Outra coisa ali que está dizendo também nesse slide, né, a questão de percutir. O que é isso, percutir? É você bater na cabeça desse parafuso levemente. Então, da mesma forma ali, quando você lubrificou, você pode dar umas leves batidas, né, na cabeça desse parafuso. Tão, também quando você faz o aquecimento, também pode fazer esse tipo de batimento aí, leve, né, lembrando, não é bater com força exagerada, mas sim levemente para que você facilite aí o afrouxamento desse parafuso. Em alguns casos, nós temos aí ferramentas que vão facilitar e muito, tá? Por exemplo, o parafuso quebrou. E agora? Como é que eu faço para tirar, né, aquele pedaço do parafuso que ficou ali no conjunto? Então, nós temos aí essa ferramenta que a gente chama de extrator. Então, ele parece um macho, né? Porém, ele tem aí uma rosca diferenciada, inclusive é uma rosca esquerda. Você vai ter que fazer uma furação nesse parafuso para depois aplicar, então, uma furação ali com uma medida X, né? De acordo com o extrator que você vai aplicar.
e aí então utilizar o extrator. Então ele faz aí, como eu tinha comentado, a rosca esquerda, quando você está apertando, automaticamente ele vai soltar o parafuso que está quebrado, né? Porque o parafuso ele é rosca direita. Então, se ele quebrou, ele só vai ser soltado, né, afrouxado, no sentido esquerdo. Então, a partir do momento que você aperta o extrator, automaticamente você está soltando o parafuso quebrado. Então, é bem bacana essa ferramenta aí, facilita bastante. Aqui é o exemplo, né, da aplicação de um extrator. Repare que foi feita uma furação e na sequência o extrator foi colocado. Repare que o giro é dado na esquerda, mas, né, consequentemente, você está apertando o extrator e aí o parafuso se solta porque o sentido da rosca do parafuso é à direita. Outra forma de desmontar aquele parafuso que foi quebrado, né, lá dentro daquele conjunto, é utilizando aí a soldagem. Então, por exemplo, na primeira imagem ali, né, no lado superior esquerdo, aí a primeira imagem, o mantenedor está fazendo ali um furo, ou melhor, uma marcação com punção, né? Na sequência, ele vai fazer o furo, então ele fez essa furação, aí depois ele pegou ali uma porca, né? Uma porca, pode ser um parafuso também, que é soldado aí junto com o parafuso quebrado. Tem que tomar muito cuidado para na hora de soldar não soldar o conjunto, né? E sim apenas o parafuso. E na sequência, né? Com uma chave de boca, como ele está fazendo na última imagem ali, na última demonstração, faz o afrouxamento aí desse parafuso. Então é bem bacana, dá um pouquinho mais de trabalho, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas também funciona, caso eu não tenha um extrator, né? Após esse parafuso for removido, a gente vai ter que fazer a recuperação, né, da rosca desse parafuso. Então, o que que acontece? Em muitos casos, você pode aumentar o diâmetro do furo, consequentemente o diâmetro do parafuso, ou, né, então você faz uma furação um pouquinho maior e aí, consequentemente, passa o macho, né, com as medidas do parafuso que você vai utilizar, o novo parafuso. Ou então você pode encamisar. O que é encamisar? É o que a gente vê nessa imagem aí ampliada. Quando você faz a furação maior, né? Aí executa uma bucha roscada com as dimensões da rosca original do parafuso e aí aplica naquela região. Então, o que a gente chama de encamisamento dentro da manutenção corretiva, né? Então, aí você está recuperando as dimensões originais daquele furo, daquele parafuso. Outra maneira de fazer a recuperação da rosca espanada é utilizando o helicóil. O que é o helicóil? É uma espécie de rosca artificial, né? Então você aplica ali esse helicóil, que ele tem o mesmo formato e as mesmas dimensões, características, né, da rosca original. Por isso que tem que estar, primeiramente, saber, né? Tem que estar ciente da rosca que você está, que tem esse parafuso, da rosca que você está necessitando, e aí, claro, fazer a escolha do helicóil correto. Ok? Então o helicóil ele vai também garantir aí a recuperação da rosca espanada, porém, como a gente está vendo aí na imagem, né, é uma rosca artificial que vai ser aí também eficiente e recuperar o formato original, a rosca original que você tem naquele local, naquele conjunto. Aqui nós vemos, né, como que é utilizado, as ferramentas utilizadas na aplicação do helicóil. Então, antes de tudo, você tem que ter ali um, uma, fazer uma furação naquele local para limpar automaticamente ali a rosca, né? Não remover totalmente, mas limpar, tirar as rebarbas, e normalmente a gente usa uma broca para fazer isso aí. Na sequência, né, você passa um macho para dar também uma limpada nos filetes da rosca. E aí a aplicação do helicóil, né? Tá, a gente vê ali as imagens do helicóil. E aquele T é uma ferramenta que a gente aplica o helicóil, ou seja, a gente faz o encaixe dele e na sequência, né, você vai roscar ele e na sequência você retira de forma fácil, deixando o helicóil, mantendo o helicóil aí no lugar da rosca. Aqui nós vemos o passo a passo, furação, limpeza com o macho,
e aplicação do helicório. Uma outra maneira é também aplicar aí a trava química, né, que nós chamamos aí de cola, também aí para recuperação dessa rosca. Ou seja, o que é a trava química? Você vai aplicar essa cola, esse material aí dentro do local danificado, como a gente vê ali no primeiro passo, tá? Aplica-se ali, se ele for um furo passante, aplica-se uma fita, né, para que ele não, esse produto não vaza, né? E aí na sequência você vai aplicar o parafuso, tá? Então esse parafuso aí, né, na verdade é um agente desmoldante, né, que você aplica nele para que ele possa na sequência ser retirado sem danificar aí o material, né, que ficou o produto, né, que ficou ali na rosca. Então você aplica lá sobre o parafuso esse agente desmoldante, aplicou ele, apertou ele até o limite e na sequência você vai remover. Repare que no terceiro passo, né, você já tem ali as roscas formadas, é como se fosse uma resina que vai ficar ali no local das roscas. Tá? Ali está mostrando também a questão de uma contrapeça, né? Que é a contrapeça? Como se fosse uma arruela, né? Com uma rosca também ali correta desse parafuso, para que garanta, né, uma boa fixação, porque somente na resina pode não ter aí uma garantia aí de força. Então aí a resina acaba ficando frágil. Então lembrando que neste caso é necessário aplicar um conjunto de apoio para que você tenha ali uma boa resistência do parafuso na rosca. Em relação aos rebites, né, as principais falhas que podem acontecer nos rebites é o que a gente vê aí, né, a questão do cisalhamento, já até comentei, cisalhamento também acontece nos parafusos, a flexão do rebite, né, ou das peças unidas, então é a questão é a B ali, a imagem B, quando ele empena, e deforma e entorta, né, tanto o rebite como as peças, então nesse caso um excesso de força muito grande acaba gerando isso ou também, né, a ruptura por tração. Então ele rompe, né, daquela forma que a gente vê na imagem C, rasgando também, deformando também a peça. O que eu tenho que tomar cuidado com isso aí? Nos dimensionamentos, nas escolhas corretas do rebite. Na aula 1, parte 1, nós temos lá os slides que falam sobre essas especificações corretas do rebite, as escolhas, né? Como você define a escolha do rebite, quais são as medidas, né, que você tem que obedecer na hora de aplicar o rebite. Senão acontecem esses problemas aí. Gerou-se problema no rebite, como é que a gente vai fazer para desmontar esse rebite, né? Ou mesmo não gerando problema, às vezes você tem que fazer uma substituição, desmontar uma peça para montar uma outra peça, enfim, vai desmontar dessa forma aí, né? Você pode aí esmerilhar a cabeça desse rebite, né? Esmerilhar aí até que chegue próximo da peça, tomar cuidado para não danificar a peça do conjunto, né? E na sequência, com punção, com pino, né? Você faz a remoção daquele rebite ali que você havia aplicado. Outra forma é fazer uma furação nesse rebite, conforme a gente vê nessa imagem. Então, com essa furação, né, faz uma furação menor, depois uma furação mais próxima ali do diâmetro do rebite, para você então ter uma remoção total aí desse material do rebite. Outra maneira, utilizando uma talhadeira, você faz um corte central nesse rebite, como a gente vê ali, e depois na imagem do lado a gente vê a talhadeira, né, fazendo a remoção das partes ali laterais, né, do rebite. Então ali está duas talhadeiras, né, mas no caso você pode aplicar uma só, vai bater de um lado, remover de um lado e depois de outro. Na sequência você usa o pino de novo para remover aquela parte do rebite que está ali. Outra maneira aí, né, a talhadeira também direto, quando o rebite tem uma cabeça um pouco mais fácil, pequena, né, de remover, você pode bater diretamente no lateral ali, fazendo uma espécie de cisalhamento mesmo, e aí tirando toda a cabeça desse parafuso, você consegue novamente aplicar com o pino, fazer a remoção desse rebite. Vamos falar um pouquinho agora sobre os mancais e os rolamentos. Bom, nós já tínhamos conhecido na aula 1 os mancais, né? Nós vimos aí que tem dois tipos de mancais.
o de deslizamento e o de rolamento. Então aqui nós vemos um tipo de mancal de deslizamento, onde são aplicadas as buchas. A composição de um mancal, as partes, né, de um mancal. Os mancais de rolamento, que são os mais comuns, né? Então, neste caso, a gente até falou sobre as especificações do rolamento. Então, é muito importante também conhecer os rolamentos para que você faça a escolha do mancal correto. Falamos das esferas, ou melhor, dos elementos rolantes, né, que envolve as esferas, os rolos cilíndricos, os rolos esféricos, os cônicos e as agulhas. Então, não vou repetir, todas essas explicações estão aí na aula 1, parte 2. Em relação às principais falhas, né, que ocorrem nos rolamentos, nós temos aí, né, esse gráfico que mostra o quão importante é cuidar dos rolamentos para que você não tenha aí problemas graves relacionados a ele, a este elemento. Então vemos aí que 20% é ocasionado devido a desalinhamentos. Muito cuidado, né, quando for trabalhar com esses conjuntos aí que tem rolamentos. Esses conjuntos têm que estar bem alinhados, não pode estar aí desalinhados para que não haja danos no rolamento. 5,5% são causas desconhecidas, enfim, causas também que podem ser relacionadas a erro de projeto, por exemplo, escolha do rolamento, né? 2,8% aproximadamente aí em relação ao armazenamento e o manuseio, então o local onde você guarda, né? Como você manuseia esse rolamento, tem que tomar cuidado, não deixar cair, não deixar sofrer aí choques, né? Batidas, não deixar em locais úmidos, onde ele pode juntar oxidação, né, nesse rolamento. 18% erros de montagem, na hora de montar tem que tomar cuidado, tem que saber montar e desmontar também esses rolamentos. A contaminação, como eu falei, você expor esse rolamento a ambientes aí que comprometem, né, a, a limpeza desse rolamento e aí acaba, consequentemente, juntando oxidação e impurezas, gera uma grande chance aí de falhas. E 34% lubrificação inadequada. O que, que isso significa? Muitos acham que o rolamento, uma vez aplicado, não precisa mais de manutenção, não precisa mais de cuidados. É aí o grande erro. Os rolamentos têm que ter aí cuidados sim, cuidados com lubrificação principalmente. Manter os rolamentos lubrificados é o mínimo que eu posso fazer para que tenha uma condição boa de utilização. Em relação aos defeitos, inclusive a partir desse slide que vai dar um auxílio bem grande para vocês na atividade aí que eu passei. Então, aqui nós vemos um defeito chamado abrasão ou pitting, né? Então, ocorre por entrada de elemento estranho no mancal do rolamento, no mancal de rolamento. Então, impureza. Entrada de qualquer tipo de impureza, elemento estranho, vai acabar gerando aí, né, uma deformação na pista de rolagem, nos elementos rolantes. Uma deformação, não, um desgaste é o que vai ser gerado aí devido a essas impurezas. Gaiola danificada, então neste caso aí, principalmente quando você monta de maneira irregular esse rolamento, então ele gera aí defeitos relacionados à gaiola, né? Impacto, por exemplo, batidas, choques, montagem ou desmontagem inadequadas, gera esse tipo de defeito aí. A lubrificação inadequada, então quando você não deixa essa lubrificação correta no rolamento, não faz uma manutenção em relação à lubrificação, né, uma manutenção preventiva, acaba aí gerando também desgastes na pista de rolagem e, consequentemente, também nos elementos rolantes. Isso aí vai gerar vibração, vai gerar aquecimento e aí, claro, uma falha vai acontecer, tendo aí, em muitos casos, que fazer a troca desse rolamento. Oxidação e corrosão, quando você expõe esse rolamento a um ambiente irregular, sem utilizar um rolamento correto, né? Porque nós já sabemos que existem rolamentos corretos para cada tipo de ambiente, um ambiente empoeirado, um ambiente úmido.
Então, se você não tem esse conhecimento, se você não conhece essas especificações, você vai aplicar um rolamento em locais aí que são indevidos para aquele tal rolamento. O que vai acontecer? Oxidação, corrosão, consequentemente falhas graves aí nesse elemento. Corrosão elétrica, quando tem aí fugas de corrente, né, elétrica nesse conjunto, então é importante verificar, né, fazer uma manutenção preventiva do sistema elétrico, então verificação aí de contatores, verificação da fixação da fiação dos condutores, tudo isso é importante para que você não tenha aí descargas elétricas nesses rolamentos. Se isso ocorrer, vai ter problemas, vai ter prejuízos e, consequentemente, falhas ocorrerão nesse rolamento. Superaquecimento, quando você tem um rolamento já em um estado inicial de falha, obviamente ele vai gerar aí um aquecimento na hora de trabalhar. Tá? Às vezes ali o conjunto está desalinhado também, pode gerar esse aquecimento, vibração na máquina pode gerar aquecimento, e aí, consequentemente, troca do rolamento. Não tem como recuperar um rolamento, né, com esses tipos de danos. Para que eu possa fazer a desmontagem do rolamento, nós temos aí as ferramentas corretas para isso. Esse é um chamado de saca-polias, mas ele também pode ser aplicado na remoção de rolamentos. Basta saber aplicar, basta saber utilizar. Então, nas aulas práticas de manutenção, nós trabalhamos com essa ferramenta. Então, eu explico, eu demonstro, eu faço, né, a desmontagem utilizando essa ferramenta para mostrar exatamente a aplicação correta dele. Não tenho um sacador de rolamento ou um sacador de polia para fazer essa remoção, eu posso estar utilizando aí um martelo, um pino, né, como a gente vê nas imagens, porém eu tenho que também ter cuidado e conhecimento técnico para saber como remover esse rolamento utilizando aí o martelo e um pino. Então, tem que bater em locais corretos, de maneira correta, para que não haja, né, uma deformação ainda maior desse rolamento ou até mesmo da peça. Pode ser removido também através de prensa, tanto removido ou montado, né, através de prensa hidráulica, que é uma maneira mais precisa também de você fazer a montagem ou desmontagem. Isso não vai gerar aí grandes problemas no rolamento, deformações ou até mesmo trincas, né, devido a impactos. Ou posso usar também um kit de montagem. Então, o kit de montagem, como o próprio nome diz, né, ele já é exclusivo para montar. Então, não consigo remover o rolamento com ele. Já a prensa eu posso montar ou desmontar o rolamento. O kit de montagem é apenas para fazer a montagem do rolamento. Então, nós temos isso aí na nossa oficina de manutenção e a gente utiliza também para fazer essa montagem. É uma ferramenta muito boa, uma ferramenta que garante, né, uma montagem sem nenhum dano no rolamento. Ali é a imagem da utilização da prensa. Outro método que a gente pode utilizar para montar o rolamento é um aquecedor indutivo. Então nós temos esse aquecedor aí na nossa oficina de manutenção. Então essa foto é do nosso aquecedor. Então a gente consegue fazer a montagem, né, desse rolamento através do aquecimento. Então ele é colocado, conforme vocês veem na imagem, e aí nós temos um termopar, né, que indica ali a temperatura que está esse rolamento, e nós temos ali a resistência que está aí passando no furo interno do rolamento, e essa resistência gera um aquecimento. Consequentemente, há uma dilatação no anel interno desse rolamento, e aí a gente faz a montagem sem dificuldades. Aqui nós temos, né, a desmontagem ou montagem com buchas ou flanges, né, como a gente vê aí na primeira imagem, um flange fazendo a montagem, e ali na segunda imagem uma bucha também para fazer a montagem de um rolamento, né, que está alojado aí pelo anel externo. Em relação à lubrificação, os rolamentos têm que estar lubrificados, sempre trabalhar lubrificado, como eu já havia comentado, é uma manutenção básica. Então tem que tomar muito cuidado aí para que você não cometa erros na lubrificação. Aqui o que nós vemos, né, é uma lubrificação
incorreta do rolamento. Repare que há um excesso de lubrificação naquela imagem, né, que nós temos ali dada como errada. Nós temos um excesso de lubrificação, e isso aí também acaba prejudicando, não que vá gerar falhas no rolamento, né? Mas, consequentemente, você vai ter aí um desperdício do lubrificante e uma sujeira muito grande aí no conjunto a partir do momento que esse rolamento começar a rotacionar. Então, o correto é a gente utilizar ali meios para isso, né? Engraxadores para isso, engraxadeiras, né? Que você consegue aplicar exatamente no ponto necessário, ou seja, na área de rolagem desse rolamento. E aqui a gente finaliza, pessoal, a primeira parte da aula 2, né? E dá o suporte para que vocês façam o exercício 1. Agradeço a participação e até a próxima aula.